Eu quero compartilhar. Hoje nós continuamos a série nossa Encontros com Jesus. Fala assim, Encontros com Jesus. 3 semanas atrás nós começamos trazendo o encontro de Jesus com Nicodemos e como esse encontro, o que esse encontro ensina a nós na pedagogia do reino. O que esses encontros de Jesus revelam para nós sobre a cultura do reino. E só tem um jeito de ler a Bíblia, guarda isso no teu coração. Só tem um jeito de ler a Bíblia. E esse jeito é ler com humildade para aprender, amém? Se você ler a Bíblia com humildade para aprender, o Espírito Santo vai te ensinar. Mas se você ler a Bíblia com a soberba de quem quer tirar dela uma verdade para a sua vida, você vai viver enganado, com um monte de sofisma na sua vida. E apesar de estar olhando para a verdade, você vai estar vivendo uma mentira. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, com a pedagogia, com a sensibilidade de um filho que quer aprender com o seu pai aquilo que ele quer ensinar. Então abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 4. Nós ministramos na semana retrasada sobre o capítulo 3 do encontro de Jesus com Nicodemos. Quem ouviu? Se você não ouviu, vai lá no YouTube, que no YouTube a gente tem essa mensagem lá. E você vai poder participar dela e aprender com ela. Hoje nós vamos para o versículo 4, o capítulo 4 do Evangelho de João. O encontro de Jesus com uma mulher samaritana. É uma história fantástica que nos inspira e que nos ensina muito. E eu quero compartilhar essa palavra ao teu coração. O Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 28, amém? Se você encontrou, eu queria convidar você a se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 28. A minha versão aqui é NVI, você acompanha na sua. Diz assim o texto: Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviam falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada de Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, e havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. E a mulher disse: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Diz assim: quem beber da água que Jesus lhe der nunca mais terá sede. E ele continua dizendo: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. E a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. E ela diz: Não tenho marido, respondeu. E Jesus lhe disse: Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. E a mulher disse: O Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher lhe disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que está conversando com essa mulher? Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Feche os teus olhos e eu quero orar com você. Pai, nós oramos, Senhor. Espírito de Deus, como é bom estarmos aqui e podermos desfrutar da rica e santa palavra do Senhor. Como é bom a gente poder ser ministrado por uma palavra que é viva, eficaz e real para nos transformar. Como é bom nós aprendermos, Senhor, a cultura do reino através de tantas coisas que nós vemos nas Escrituras Sagradas. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito ministre no nosso coração de forma poderosa, de forma sobrenatural. Abra os nossos ouvidos. Senhor, prepare o nosso coração para que essa semente da Tua palavra possa frutificar e gerar em nós transformações, Senhor, profundas, que nos leve a saciar a nossa fome, a nossa sede na Tua presença. Essa é a minha oração. Eu repreendo tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade, toda ação do diabo, toda distração. Leva a mente do Teu povo, a minha mente, as nossas mentes desse lugar, cativas à Tua presença. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. E continue com o teu coração aberto. Semana retrasada, nós começamos falando do encontro de Jesus com Nicodemos. Um encontro que é pedagógico e que é muito profundo e nos ensina muitas coisas. Nicodemos era alguém que desempenhava muito bem o seu papel religioso. Nicodemos era alguém que tinha o desempenho da religião. Mas o Senhor traz uma palavra de confronto a Nicodemos, dizendo: olha, você tudo, não importa o seu desempenho, não importa a sua capacidade de ser religioso, a sua capacidade de ser obediente, viver tudo que a religião pede de forma categórica. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. E essa palavra é um confronto para um homem que viveu a sua vida, entregou a sua vida em favor dessa religião, achando que a sua salvação estava no seu desempenho. Mas Jesus vem e mostra, escancara a graça maravilhosa de Deus, dizendo: você é um pecador, Nicodemos, apesar do seu bom desempenho religioso. E você carece da minha glória. E você carece do arrependimento dos seus pecados. E você carece de uma nova vida. E aqui nós vemos uma mulher que era o oposto de Nicodemos. Essa mulher, aos olhos da religião, era alguém desaprovado. Se Nicodemos tirava 10 aos olhos da religião, essa mulher samaritana tirava 0. A sua vida era um fracasso aos olhos humanos. Essa mulher buscava saciar a sua fome e a sua sede em tantas coisas, mas ela não encontrou em nada aquilo que saciava de fato a sua sede, a sua fome de eternidade. A palavra de Deus vai dizer que essa mulher, Jesus confronta ela dizendo: você já casou 5 vezes. E nada disso ainda foi suficiente para te preencher. E é interessante a gente perceber, queridos, que encontros fazem parte da nossa vida, não é verdade? Eu disse isso para vocês, a Tati, quando me encontrou, mudou a vida dela. A Thaís, quando encontrou o Douglas, mudou a vida dela, não mudou, Douglas? Falei para a Tati, é quase como ganhar na loteria isso, Tati. Brincadeira. Mas o encontro nosso com a mulher amada, com o nosso cônjuge, mudou a nossa história. Eu tenho certeza, se eu não tivesse casado com a pessoa que você casou, você não estaria aqui. E a sua história talvez seria outra. O encontro nosso com o nosso filho, quando ele nasce, você olha para ele, parece que uma chave muda na sua vida. Muda a sua história.
Eu dormia bastante antes de ter filho. Dormia que nem gente grande. Mas é engraçado que depois que o filho nasce, acaba isso. Parece que assim, é uma chavinha que liga, um despertador natural. Você escuta o filho sussurrando no quarto, você levanta correndo, você consegue escutar. Antes eu não acordava com um terremoto, gente. Um dia que deu um terremoto, todo mundo estava fora de casa e eu estava dormindo. Então, encontros mudam a nossa história, e o encontro com Jesus muda a nossa história. Eu tenho certeza, e eu quero crer nisso, como eu disse semana passada, que você está aqui, não porque você se encontrou com a religião, não porque você encontrou a home church, mas porque você encontrou Jesus, e Jesus mudou a sua história. E mudou a sua história de uma forma tão impressionante que ele mudou a sua agenda da semana. Do domingo agora é dia de adorar o Senhor. Porque Jesus mudou a sua história. Se você estiver aqui porque você encontrou com a religião, vim de domingo de manhã vai ser cansaço. Se você estiver aqui porque você encontrou com a home church, vai ser cansaço. 1 hora você vai cansar. Mas se você estiver aqui porque você encontrou com Jesus, não tem nada que vai te fazer cansar. Porque a vida de Deus, a presença de Deus, a paixão por Deus é o combustível para você estar aqui de manhã com um sorriso no rosto, dizendo: eu estou aqui para adorar o meu Deus com os meus irmãos. Que privilégio é estarmos aqui a partir desse encontro. O que o encontro de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana tem em comum? Primeiro, expõe 2 filhos perdidos que não encontraram a verdadeira salvação em sua própria vida. E é curioso a gente perceber que são opostas as vidas de Nicodemos e da mulher samaritana. Nicodemos era o exemplo de um religioso perfeito. Talvez se Nicodemos entrasse aqui, nós daríamos o microfone e sentaríamos todos esperando ele ministrar uma palavra para falar no nosso coração, porque ele era um cara diferenciado na religião. E talvez se a mulher samaritana entrasse aqui, nós ficaríamos longe dela, porque nós já identificaríamos que essa mulher não é digna de estar num lugar como esse. São desempenhos opostos e pessoas igualmente perdidas. Porque as duas, e nos 2 textos, Jesus vai dizer a mesma coisa: você precisa de uma obra do Espírito Santo na sua vida, porque só assim você vai encontrar propósito. Você precisa do encontro com Jesus, porque somente assim você vai encontrar a vida plena, a vida, a alegria abundante na sua vida. E é importante a gente pensar nessa realidade. É importante nós olharmos para esse texto com o olhar de quem quer aprender, amém? Mostra que não basta parecer aceito. O que tem em comum? Mostra que não basta parecer aceitos, como Nicodemos, ou parecer perdida, como a mulher samaritana, diante das pessoas. Pouco importa a nossa aparente condição momentânea. O encontro com Jesus pode provocar um novo nascimento, uma purificação pela água viva, pode mudar a história de qualquer pessoa. Talvez você está aqui e a sua roupa aparente é a roupa de alguém que está sendo aprovado. Ou talvez a sua roupa aparente é a roupa de alguém que está sendo reprovado. E o encontro de Jesus com Nicodemos e de Jesus com a samaritana mostra que não importa a maneira como você chegou aqui. Se você se encontrar com Jesus hoje, Ele pode mudar a sua história. Ele não quer mudar o seu exterior, Ele quer mudar o seu interior, porque Ele sabe que o seu exterior é consequência de como está o seu interior. E ensina que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Diante de um encontro com Deus, precisamos dizer sim ou não. Talvez Jesus tenha batido na tua porta insistentemente. E às vezes você está esperando Jesus aparecer lá e bater na sua porta, mas Jesus tem mandado o Biel lá. Jesus tem mandado o Cunil lá. Jesus tem mandado uma ovelha dele, um discípulo dele, bater na sua porta todos os dias, insistir com você para que você tenha e permita que o Senhor Jesus entre na sua vida. E você precisa dizer sim ou não. Esses encontros mudam a nossa história. E nós precisamos olhar para esse texto e derramar o nosso coração. Quem era a mulher samaritana? Primeiro, não tinha testemunho.
Era uma mulher que vivia à margem, uma mulher que vivia a sua própria vontade. É uma mulher que vivia tentando saciar suas carências. Uma mulher que buscava em companheiros de relação saciedade para a sua fome existencial. Ela tentava encontrar propósito no casamento, propósito na família, propósito nas relações. E ela não encontrou, porque ela procurou e não conseguiu encontrar. Era alguém desprezada pela vida. As pessoas olhavam para essa mulher e desprezavam, porque ela não tinha aparente religião. Essa pessoa era alguém que talvez vivia às margens, solitária, abandonada, uma pessoa que muitas vezes era julgada, era condenada aos olhos da religião. Você conhece alguém assim? Alguém que os religiosos olham e falam, esse aí não tem mais jeito. Alguém que as pessoas olham e falam assim, esse aí não tem mais solução. É o Gils quando chegou aqui. Eu confesso que eu preguei para o Gils, mas eu não acreditava muito não. Porque o Gils era uma benção. Mas eu não sabia que o encontro com Jesus podia provocar o que provocou na vida dele. Hoje eu olho para o Gils e falo assim, cara, se alguém que conhece a história do Gils antes de Jesus e depois de Jesus não conseguir perceber a graça atuante de Deus na vida dele, então essa pessoa está cega espiritualmente. Porque o Gilson mudou da água para o vinho. Até o Corinthians ele largou de... Essa mulher era alguém sem vida, sem alegria, sem prazer em viver. A palavra de Deus está dizendo que essa mulher estava sozinha buscando água. Não era comum que uma mulher andasse sozinha naquela época. Era comum que todas as mulheres juntas andassem e buscassem água para levar para sua comunidade, para suas casas. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher estava sozinha, porque provavelmente ela sentia essa rejeição das pessoas que estavam à sua volta. Alguém que certamente conhecia as Escrituras, porque quando Jesus começa a desenvolver um diálogo, ela logo vai falando de tudo aquilo que ela conhecia das Escrituras. Então nós vemos aqui alguém que conhece as Escrituras, que é rejeitada, abandonada, que vive às margens, uma pessoa infeliz, mesmo que conheça o Evangelho. Isso tem que falar com a gente. Porque conhecer o Evangelho não significa nada. Porque estar num ambiente como esse não significa nada. Porque você ter um encontro com a religião não significa nada. Ela pode mudar a sua aparência. O encontro seu com a religião pode mudar a sua aparência. Pode mudar os seus costumes. Mas não vai mudar o seu coração. O único que muda o seu coração é Jesus Cristo. O ministério público de Jesus, a glória divina e a missão redentora do Filho são reveladas por meio de uma série de milagres, encontros e diálogos que provocam reações de fé em alguns e incredulidade em outros. Então é interessante a gente olhar para a vida de Jesus nesta perspectiva, de que tudo que Jesus falava, todos os seus ensinamentos, todos os seus encontros, todos os seus milagres, estava revelando um Filho de Deus habitando na terra. Estava revelando um reino que não é desse mundo, estava revelando uma realidade que está além da realidade visual, uma realidade que está além da realidade natural. Alguém que está revelando o reino de Deus, revelando o caráter de um filho de Deus, revelando a paixão de um filho de Deus, revelando a motivação de um filho de Deus, revelando o coração de um filho de Deus. Um encontro com Jesus precisa provocar em nós uma mudança, uma ruptura, uma transformação em tudo que pensamos, em tudo que sonhamos, em tudo que imaginamos como bom para a nossa vida. Quando encontramos com Jesus, os nossos valores diminuem. Quando encontramos com Jesus, as nossas ansiedades diminuem. Quando encontramos com Jesus, os nossos sonhos mudam. Quando encontramos com Jesus, a nossa percepção de vida muda, porque Jesus transforma o nosso coração de dentro para fora.
O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que esse encontro nos ensina é que o Filho de Deus veio para salvar o que se havia perdido. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado. Jesus veio salvar o que estava perdido. Você sabe o que a gente tem aprendido, queridos? Você sabe o que a religião está ensinando? Que esse lugar é o lugar de gente perfeita. Que estar na igreja significa que a gente é perfeito. E Jesus deixou escrito e dito de forma categórica que Ele não veio para quem é são, mas Ele veio para quem é doente. Então, se você é doente nessa manhã, Jesus está aqui por você. Jesus não está aqui para quem está sarado. Jesus não está aqui para quem está curado. Jesus está aqui para quem tem a consciência todos os dias que precisa de um toque do médico dos médicos, que precisa ser curado, que precisa ser transformado, que precisa ser impactado pelo poder do Evangelho. Então só tem um jeito de ser filho de Deus, é tendo a consciência do nosso pecado e das nossas limitações. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Aquela mulher estava perdida aos olhos da religião, estava abandonada aos olhos da sociedade. Aquela mulher não tinha lugar na sociedade que ela vivia. Mas Jesus, o Filho de Deus, muda a sua rota para estar no lugar onde aquela mulher chegaria. Só para dizer para ela: eu vim para cuidar de você. E enquanto todos se desprezam, eu estou aqui para revelar que você é uma filha amada, que eu tenho prazer. Jesus nos coloca diante de uma verdade tão incrível, tão absoluta, que quando nos deparamos com Ele, percebemos que nós não somos nada mesmo. Mas Ele em nós é a esperança desse mundo. Jesus nos coloca em um lugar que, embora a nossa vida tenha sido uma vida de rejeição, de abusos, de sofrimento, de pessoas olharem para nós e não nos darem o valor, de muitas vezes os nossos pais, a igreja, a religião, olhar para você e te condenar, Jesus está olhando para você e dizendo: filho, não importa o que eles dizem, não importa o que eles pensam, não importa, o que importa é que você está hoje diante daquele que pode mudar a realidade da sua vida, aquele que pode transformar o seu choro em riso, aquele que pode transformar a sua dor em saúde, aquele que pode transformar a sua ansiedade em convicção de que tudo vai dar certo se Jesus estiver na sua vida, aquele que te coloca em um lugar de pastos verdejantes, aquele que te coloca em um barco seguro no meio da tempestade, aquele que coloca a sua mão de poder sobre a sua vida e diz assim: fica tranquilo, porque tudo vai ficar bem. Porque não importa o ambiente que você está vivendo, não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você foi até o dia de hoje, não importa a sua lista de condenações até hoje. Quando você encontra com Jesus, Ele muda a sua história e Ele limpa a sua ficha e diz: agora você vai e não peques mais. Amém, gente. Às vezes a pessoa olha para nós pregando aqui e acha que a gente está aqui porque a gente merece. A gente não merece estar aqui. Essa é a graça escandalosa de Deus, que Ele chama pessoas que não valem nada, transforma o coração delas e diz: agora você é um filho que vai anunciar o meu reino. Agora você deixa de lado a cultura da sua carne, a cultura da sua vontade, a cultura do culto ao seu eu, e você vai começar agora a viver a cultura de um filho de Deus, inspirado em Jesus Cristo. Isso é algo fantástico, queridos. A Bíblia diz lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido? O Senhor veio aqui te encontrar. Você está necessitado? O Senhor veio aqui te curar. Você está doente? O Senhor veio aqui, porque Ele é o médico dos médicos. Você está precisando de milagre? Quem está precisando de um milagre aí? Jesus é o dono de todo o poder. E Ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Ele é o mesmo Deus que transformou água em vinho. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou mortos. Ele está aqui nesse lugar. Mas Ele está aqui para dizer para você que você não precisa de milagre, coisa nenhuma. O
milagre maior que você precisa é entregar o seu coração na mão do Senhor e deixar que Ele transforme esse coração de pedra em um coração de carne. Dá um pouco de retorno para mim aqui, Júlio, que eu estou aqui, não estou escutando, por favor. Romanos 3, 23, 26 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É o Senhor Jesus que te justifica. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto: Jesus não trata comportamento, Ele trata o seu coração. Fala assim: Jesus não trata comportamento, Ele trata o seu coração. A religião trata comportamento. A religião quer padronizar o seu comportamento. E é curioso que essa mulher, Jesus faz uma revelação, expõe o pecado daquela mulher. Fala assim para ela: você está com um homem que não é seu e você já casou 5 vezes. Então a sua vida está toda errada. Mas quantos de nós estivéssemos no lugar de Jesus, ia sentar com ela e ia dar uma aula para ela, um curso de como viver um casamento? Jesus não fala nada para ela de como restaurar o casamento. Jesus não está preocupado com aquilo que a gente está vivendo, porque Ele sabe que o que a gente está vivendo é fruto de um coração que não entendeu ainda quem de fato é. Jesus sabe que a nossa doença não é a doença do que fazemos, mas é a doença do que somos. A doença nossa não está no nosso comportamento, o nosso comportamento é fruto do que somos. Então não adianta você que é mentiroso só querer parar de mentir, você tem que ter um encontro com Jesus, para que Jesus mude e transforme você em uma pessoa de verdade. Não basta você viver lutando de uma forma em que você acha que você vai vencer o pecado sozinho, porque se Jesus não fizer uma obra na sua vida, é impossível você lutar contra o pecado. Então o que você precisa fazer, querido, é entender que o Senhor Jesus não está preocupado em mudar o seu comportamento. Ele sabe que se Ele mudar o seu coração, o seu comportamento muda. Então para de tentar mudar as coisas de fora para dentro. E começa a entender que você precisa entregar o seu coração de dentro para fora. Olha que a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O problema é o seu coração. O problema é o nosso coração. O problema da mulher samaritana não era os 5 maridos dela. Não era a enrascada que ela tinha se enfiado, não era a falta de testemunho, o problema dela era o coração que estava vivendo às margens das suas próprias carências. O problema é que o coração dela não havia encontrado alguém que suprisse as suas necessidades de uma forma abundante. E Jesus fala justamente isso a essa mulher. Então, queridos, para de tentar mudar o seu comportamento. Pastor, que você está dizendo que eu não preciso cuidar da minha vida? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você que é em vão você mudar o seu comportamento se você não permitir que Jesus mude o seu coração. E é por isso que Jesus disse para Nicodemos: seu comportamento é aprovado. O comportamento seu, Nicodemos, religioso é 100%. Você vai tirar 10 na nota religiosa, mas o seu coração está reprovado. O seu comportamento está jóia, mas o seu coração está reprovado. A mulher samaritana era o contrário, seu comportamento é 0, mas seu coração também está reprovado. Então os dois estão no mesmo lugar, doentes e necessitados da graça de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos com Jesus, que assim como Nicodemos, a mulher samaritana também teve dificuldades de perceber que Jesus estava falando de coisas espirituais. E é interessante que essa não é uma dificuldade deles, é uma dificuldade nossa, de perceber que a resposta para a nossa vida não está em coisas visíveis.
não está em coisas que os nossos olhos contemplam, não está naquilo que nós imaginamos como realidade para a nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós, naturalmente, temos a solução para a nossa vida. Nós olhamos para nós e falamos assim, a nossa vida vai ficar boa quando... 3 pontinhos, aí cada um coloca os seus sonhos aí. Quando eu tiver uma conta bancária cheia, eu vou estar bem. Quando eu tiver uma vida plena, eu vou estar bem. Quando eu casar com o príncipe dos meus sonhos, eu vou estar bem. Quando eu casar com a princesa dos meus sonhos, eu vou estar bem. Quando eu tiver meu filho formado, eu vou estar bem. A gente vai empilhando situações visíveis, imagens que projetamos da nossa vida, achando que a nossa resposta é nesse lugar. A mulher samaritana também fez isso com maridos. Mas tudo que ela percebeu, quanto mais ela passava de casamento em casamento, ela percebia que o vazio continuava lá. E é isso que você vai perceber se você continuar vivendo por aquilo que os seus olhos veem. Você pode encontrar tudo, mas você não vai encontrar plenitude na sua vida se você não permitir que Jesus transforme a realidade de quem você é. A mulher samaritana, assim como Nicodemos, também teve dificuldade de perceber que a sua real necessidade era espiritual. A palavra de Deus vai dizer que o justo vive da fé. Fala assim, o justo vive da fé. E o que é fé? Fé é aquilo que não é visual. Fé é aquilo que nós não conseguimos pegar com as nossas mãos. Fé é olhar para o que Deus diz que nós somos e falar assim, é nisso que eu confio. Fé é quando nós tiramos todas as mentiras, desfazemos todas as imagens e acreditamos de todo o nosso coração que o que Jesus disse a nosso respeito é a verdade absoluta. A fé está em desconstruirmos a fantasia que criamos acerca da nossa vida e decidimos olhar para aquilo que Jesus propõe diante de nós e dizer assim, é nesse caminho que eu vou prosseguir. A fé é viver além das circunstâncias. A fé é crer que Deus vai fazer mesmo quando os nossos olhos não veem. A fé é saber que eu sou alguém de valor, não porque as pessoas estão dizendo, mas porque Jesus está dizendo que Ele deseja e Ele morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. A fé é olhar para a realidade da nossa vida e dizer assim, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, agora a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não estou vivendo mais para mim. Quando a fé alcança o nosso coração, nós saímos desse lugar de correria, nesse lugar de viver esse grande parque de diversão que o mundo se tornou. A todo momento tentando distrair, tentando tirar os nossos olhos da realidade do que é invisível e colocar os nossos olhos no visível. E a gente começa a viver uma vida na corrente, na corrida, contra o tempo, para que a gente possa satisfazer aquilo que está errado dentro de nós. Mas quando nós encontramos a fé, esse lugar onde nós entendemos as realidades espirituais, nós colocamos os nossos pés em um lugar seguro, e agora nada de fora nos impacta mais. Nada que vem de fora, nenhum estímulo, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhuma tempestade consegue nos tirar desse lugar, que é o centro da vontade de Deus. A mulher samaritana teve dificuldade de entender, assim como Nicodemos, que Jesus não estava falando de um reino desse mundo, que Jesus estava falando de um reino celestial, de um reino que está além do que os nossos olhos veem. Você já entendeu isso? Você já entendeu que Deus não morreu, Jesus Cristo não morreu na cruz para te prosperar financeiramente? Que para isso Ele não precisava morrer na cruz? Eu fico olhando as pessoas nessa luta frenética para prosperar. E as pessoas usam o nome de Deus como se Deus estivesse empenhado em fazê-las prosperar. E quando eu digo prosperidade aqui, eu estou dizendo riqueza. As pessoas que estão a todo tempo barganhando com Deus como se Deus estivesse empenhado e morreu na cruz para nos enriquecer. Queridos, não tem nada a ver. Jesus fala para Nicodemos que não tem nada a ver, que essa realidade é uma realidade visível, que o reino dele não era assim. Que o reino de Deus era espiritual, era para viver em espírito.
Então, queridos, nós precisamos tirar os nossos olhos dessa realidade visível e colocar os nossos olhos nessa realidade espiritual, porque o que Deus está falando aqui nessa manhã tem a ver com uma realidade espiritual, tem a ver com uma plenitude espiritual, tem a ver com uma consciência de identidade, vocação e propósito espirituais de Deus para a sua vida. Que você não nasceu de carne e sangue antes de nascer no coração de Deus. Que você não caiu nesse mundo de paraquedas, você não errou. Deus estava meio distraído lá e mandou você aqui e errou. Era para chegar num lugar, chegou no outro. Era para chegar numa família, chegou no outro. Não, querido. A palavra de Deus diz que antes do ventre da nossa mãe, o Senhor nos chamou pelo nosso nome. O Senhor conhece você. O Senhor sabe da sua história, o Senhor sabe das suas necessidades. E quando Ele colocou você aqui nesse mundo, Karine, Ele escreveu uma história para você viver. E você precisa de fé para acreditar e confiar que essa história é a história da sua vida. Que o seu futuro não está em viver aquilo que você acha, mas que o seu futuro e o nosso futuro está em viver aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Então, o que nós precisamos? Sensibilidade. Fala assim, sensibilidade. Para ouvir a voz de Deus. Para parar diante de encruzilhadas que estão diante da sua vida. Os jovens estão. Eu vejo lá a loucura que o Biel está vivendo. Escolha de coco. E coloca um monte de objeção, um monte de dificuldade. E prova. E não dá nota. Tem que ir nesse, tem que ir naquele. É uma loucura, gente. Mas uma das coisas que vocês têm que ter convicção é assim, não importa o corpo que você vai. Isso é natural. Amém? Não que você não tem que estudar para isso, você tem que fazer a sua parte, amém? Não, o pessoal vai sair daqui, tá vendo, mãe? O pastor falou que não é para mais estudar, não estou falando nada disso. Mas eu estou dizendo para você que aonde o Senhor te levar, se é Ele que é o Senhor da sua vida, amém? O Senhor vai te levar para o corpo que Ele escolheu, amém? E mesmo que seja o corpo que você não quer ir, está tudo certo, porque Ele mandou você ir para o corpo que Ele quis. Amém? E é nesse lugar que você vai prosperar. Sabe onde José prosperou? No Egito. Você sabia disso? Não tinha lugar pior para José prosperar que fosse no Egito. Idólatra, pecador, lugar da promiscuidade, era o Egito. José prosperou nesse lugar. E sabe por que muitas vezes nós estamos vivendo a escassez na nossa vida? Porque nós não estamos no lugar que Deus mandou nós ir. Você não está no lugar que Deus colocou você para estar. Então entenda as realidades espirituais acima das realidades naturais. A quarta coisa que nós aprendemos com esse texto, Jesus respondeu à mulher, no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado a você o quê? Água viva. Fala assim, água viva. A quarta coisa que aprendemos é que Jesus é a verdadeira fonte de águas vivas. O Paulo Borges falou uma coisa que me impactou e me impacta até hoje. Quando você chegou no Japão, o rio de Deus já passava por esse lugar. Às vezes a gente fica achando que a gente está inventando a roda. Que a gente está redescobrindo o reino, e o reino de Deus já está aqui antes de você chegar. Então, nosso papel aqui é descobrir onde essa água está correndo. E as nossas raízes se aprofundarem a ponto de encontrar essas águas. Para que a gente possa frutificar naquilo que o Espírito Santo de Deus já está gerando no nosso meio. Então, Jesus Cristo é a verdadeira fonte de água viva. Jesus revela à mulher samaritana que Ele é a única fonte capaz de produzir vida. Quantas vezes nós vamos ter que bater a cabeça, queridos? Quantas vezes nós vamos ter que errar? Quantas vezes nós vamos ter que casar? Que nem a mulher samaritana, para perceber que aquilo não traz vida. Que a verdadeira água da vida não está nesse lugar. Quantas vezes e quantos anos nós vamos ter que insistir sentado aqui, vivendo uma vida religiosa, para a gente perceber que a vida não está na religião. Mas que Jesus está aqui dizendo para nós todos os dias que eu sou a verdadeira fonte de água viva, e aquele que encontra essa fonte, ele vai jorrar
para a vida eterna. As pessoas que estão à sua volta vão receber desse rio, porque você é uma fonte que flui dessas águas eternas do rio de Deus, que está passando sobre a sua vida. Está vivendo escassez na sua vida? Precisa encontrar esse rio. Você quer viver o que o Senhor tem para a sua vida? Encontra esse rio, porque nesse rio, toda árvore que está plantada nele frutifica. Toda árvore que está plantada nele tem vida, tem alegria, tem plenitude. Essa mulher samaritana não encontrou água viva naquilo que os seus olhos olhavam, naquilo que era aparente sucesso para a sua vida. E Jesus diz algo fantástico para essa mulher. Olha, eu sou a verdadeira vida. E só quem beber da água que eu tenho para te dar é que vai encontrar a vida eterna. Então o Senhor te trouxe aqui para te dizer algo. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de sucesso, você não precisa de de um emprego que ganhe mais, você não precisa de um marido, você não precisa de um casamento. Para encontrar a vida eterna, você precisa de Jesus Cristo, a fonte eterna de águas vivas. E a quinta coisa que nós aprendemos com esse texto é que Jesus é o Messias enviado por Deus. Então declarou Jesus: eu sou o Messias, eu estou falando com vocês. Essa mulher samaritana, essa mulher pecadora, pensa nisso, a mulher desprezada por todos, a mulher que vivia às margens, essa mulher, ela recebe a revelação de Jesus Cristo dizendo: eu sou o Cristo enviado por Deus, eu sou o Senhor das promessas. Lembra das promessas messiânicas lá do Antigo Testamento? Eu sou o cumprimento dessa promessa. Eu sou o próprio Deus em pessoa e estou pisando aqui dizendo para você que aquele que me encontrar, encontra a vida. Eu sou o próprio Deus e embora todo mundo tenha desprezado, eu estou aqui diante de você, mulher, dizendo que a sua vida está equivocada porque o seu coração não encontrou essa fonte de água viva. Jesus é o Messias enviado por Deus. E o último ponto que eu queria compartilhar com vocês é que Jesus, um reino que só pode ser vivido em espírito, em verdade. Jesus diz assim para essa mulher: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Jesus fala a Nicodemos sobre nascer do Espírito, e com a mulher samaritana sobre adorar em espírito e em verdade. E é curioso a gente pensar nessa palavra que Jesus colocou aqui, na verdade. Eu tenho dito e digo isso para todo mundo, que a palavra de Deus diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E às vezes a gente está tentando se relacionar com Deus a partir de uma mentira. Deus conhece as suas mentiras. Deus conhece aquilo que é mentira acerca do que você tem sido. E é impossível gerar um relacionamento com Deus da verdade a partir de uma mentira. Então por isso não adianta esconder quem você é de verdade. Não adianta você tentar maquiar aquilo que está cheio do seu coração, o seu pecado, as suas dores, as suas dificuldades. Você precisa rasgar o seu coração diante de Deus e mostrar para Ele a verdade que Ele já conhece. Porque é impossível ser tocado por Deus vivendo na mentira. Você quer encontrar com Deus a verdade? Viva a verdade. Seja você, saia dessa corrida frenética de agradar as pessoas, vive o que Deus tem para a sua vida, incansavelmente, consciente, intencionalmente, que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Rompa a mentira da sua vida, tira isso da sua realidade e comece a se relacionar com Deus a partir da verdade. O Senhor sabe o miserável homem que a gente é, o pecador que nós somos, então o nosso coração tem que rasgar-se diante de Deus e dizer: Senhor, você sabe a maldade que está em mim. Você sabe o quanto que os meus pensamentos estão distantes dos seus.
Você sabe o quanto que o meu coração muitas vezes deseja coisas que eu não queria desejar. Eu me envergonho do que passa na minha cabeça, Senhor. Porque o Senhor conhece tudo isso. E às vezes a gente acha que Deus tem problema com essa verdade. Deus não tem nenhum problema com essa verdade. Deus tem problema com a sua mentira de insistir achando que você é alguém como Nicodemos achava, porque desempenhava bem a religião. Jesus tem problema com a mentira que você vive, não é com a verdade. Ou você acha que ele não sabe que você é pecador? Hã? Deixa eu dar uma pecada aqui que Deus não vai ver. Ele está escondido atrás da cortina, vou dar uma pecadinha. Então só tem um jeito de adorar a Deus, em verdade. Nessa igreja, viva a verdade. Seja verdadeiro. Seja honesto com você mesmo, seja honesto com a sua fé, seja honesto com a sua relação com Deus, seja honesto, seja verdadeiro, seja real, queridos. Para de viver uma vida fake. Para de viver uma vida de aparência. Para de esconder quem você é de verdade, porque Deus sabe quem você é de verdade. Pessoas que se encontraram com Jesus vão dizer: miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Naturalmente, o que ele está dizendo? Senhor, você sabe da maldade que está em mim. Eu luto para fazer o bem e não consigo, mas o mal pula na minha frente todos os dias. Eu sou esse homem. Nós somos esses homens. Então, viva a verdade. Amém? Quer acessar o reino de Deus? Comece a viver em espírito. Pare de viver pelos prazeres da carne. Pare de mentir para você mesmo. Reconheça a verdade do fracasso que a sua vida se tornou por viver estimulando suas próprias necessidades. E eu quero convidar você a se colocar em pé.